Quero ler com você a partir do versículo 23. João 12, 23. A palavra de Deus fala assim: Jesus respondeu: é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas quem odeia a sua vida neste mundo, guardá-la-á para a vida eterna. Aquele que me serve deve seguir-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora, o meu coração está angustiado. Outras versões diz perturbado. E que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas foi precisamente para essa hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: já o glorifiquei, e outra vez o glorificarei. A multidão que estava ali ouviu a voz. Dizia que era um trovão, outros diziam: um anjo lhe falou. Disse Jesus: não veio essa voz por causa de mim, mas por causa de vós. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua palavra e queremos que o Senhor ministre o nosso coração, Senhor, enquanto nós meditamos nesse texto, que o Senhor tenha liberdade de falar ao nosso coração, que o Senhor traga sobre nós um entendimento novo nessa noite, que possamos ser ministrados pelo teu Espírito, Senhor, e que em nós haja um desejo de que o nome do Senhor seja sempre glorificado através das nossas vidas. Nós pedimos a tua bênção, Pai, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. Vamos lá, irmãos, esse texto eu quero pensar com você sobre conforto ou a glória de Deus. O que você busca? Conforto ou a glória de Deus? Nós vivemos num tempo em que se deseja resultado, irmão, sem renúncia. Deseja-se vitória sem sofrimento. Deseja-se o tempo de glória sem passar pela cruz. E o que Jesus nos ensina é totalmente diferente. Jesus nos mostra nesse texto que no reino de Deus a vida nasce da entrega. A vida nasce da morte. Quando Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos, morra para você e nasça de novo para o reino. Você tem vivido para você de maneira religiosa, mas se você morrer para você e nascer de novo, aí você entrará no reino. Então, irmão, não tem outro meio a não ser a morte, por meio da morte. O contexto desse texto é interessante, porque se você ler os versículos anteriores, os gregos querem ver Jesus. Eu não sei se você sabe, mas os gregos, eles prezavam muito por sabedoria, conhecimento. Então, haviam muitos filósofos gregos, por isso a língua grega domina a medicina, domina muitas coisas da área de conhecimento, porque os gregos buscavam conhecimento de maneira profunda, e os gregos queriam ver Jesus, e quando eles encontram Jesus, ao invés de Jesus falar de coisas profundas e misteriosas, Jesus começa a falar de algo estranho, que a estratégia para o crescimento ministerial dele não era por meio da sabedoria humana, da terra, mas o sucesso do seu ministério viria por meio da morte. Porque o verdadeiro triunfo de Jesus, irmão, não veio pela aclamação do povo, mas veio por meio da cruz. E nesse texto nós encontramos uma das revelações mais profundas do Evangelho. A cruz não foi um acidente, foi um plano de Deus. Eu lembro que uma época eu estava passando por uma situação meio difícil.
e eu não tinha conhecido Jesus ainda, e aparentemente uma pessoa queria buscar o meu mal por conta de uma atitude minha. Outro dia eu posso até contar esse testemunho, mas eu lembro que algumas pessoas chegaram para mim e disseram assim: cuidado, porque nem Jesus escapou da traição. Querido, essa frase não está certa. Não é que Jesus não escapou da traição. Jesus sabia quem o trairia o tempo inteiro, escolheu Judas de maneira consciente. Jesus sabia que seria traído, ele escolheu morrer. Jesus não foi pego de surpresa, isso era o propósito. Nós aprendemos nesse texto que o sofrimento, irmãos, não anula a sua missão. Eu estou sofrendo, está tudo acabado, minha missão está comprometida. Não. Todos que desempenharam um grande ministério para o reino de Deus passaram por grandes lutas e dificuldades. E nós aprendemos isso nesse texto com o Senhor Jesus. E a morte de Jesus se tornou o caminho que para nós hoje produz a vida verdadeira, a vida eterna. Nós só encontramos a verdadeira vida por causa da morte de Jesus. Então é preciso entender isso nesse texto. Eu quero ver com você o versículo 23 e 24. Diz assim: Jesus respondeu: é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Irmãos, se você olhar o Evangelho de João, Jesus vai dizer muitas vezes: não chegou a minha hora. Não chegou a minha hora. A mãe de Jesus chega para ele e diz assim: olha, acabou o vinho. Olhou para Jesus talvez de uma maneira diferente, e Jesus disse assim: mulher, não era um tratamento de desrespeito, irmão. Naquela cultura era um tratamento de muito respeito, como se ele estivesse sendo: mãe, não chegou a minha hora ainda. E aí ele deve ter dado algum sinal que Maria entendeu que ele faria o milagre. Porque imediatamente Maria vira para os servos daquela casa e dizem: olha, façam tudo o que ele mandar. E Jesus transforma a água em vinho. Os discípulos passam a crer mais ainda nele. Coisas extraordinárias. O primeiro sinal que Jesus fez está lá no Evangelho de João, capítulo 2. Depois você vai ver mais adiante os discípulos, os irmãos de Jesus, lá no capítulo 7. Os discípulos, os irmãos de Jesus chegam para eles assim: se você quer se manifestar, se você quer revelar-se ao mundo, vai lá na festa e faz seus sinais lá, as coisas que você gosta de fazer. E Jesus diz assim: ainda não chegou a minha hora. Para vocês qualquer tempo é tempo. Irmãos, é preciso discernir a época, o tempo, o momento. Nós não vivemos à toa. Jesus disse: olha, para vocês qualquer tempo é tempo, mas para mim ainda não chegou a hora. E nesse texto, irmãos, nesse verso 23, Jesus diz: é chegado a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Jesus estava dizendo, agora mudou a sua frase. É a primeira vez que você vai encontrar aqui no Evangelho de João Jesus dizendo: a hora está chegando. Antes ele dizia: a hora não chegou, mas agora ele diz: a hora está chegando. Verso 24: em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, ele produz muito fruto. Jesus usa uma figura de linguagem, irmãos, de agricultura, da semente, para revelar um princípio eterno. Semente só se multiplica quando ela é enterrada, e não só enterrada, quando ela morre. Eu não sei se você já, na época da escola, né, que as professoras incentivam a gente a colocar uma semente dentro da água e numa areia, e a gente acompanhar aquele processo da semente germinando. A semente começa a rachar, começa a sair ali um brotinho do meio. Ali significa: a semente está morrendo para que nasça uma planta. Isso é uma realidade de 3 formas. É uma realidade de Jesus, que se ele não morresse na cruz, ele ficaria só. Ou seja, não haveriam mais filhos de Deus. Seria só Jesus. A segunda realidade é que ele está falando da semente. Para nascer uma árvore, a semente tem que morrer. A semente morre, nasce uma árvore, produz-se muitas sementes depois.
Jesus morre, através da sua morte, nós temos a oportunidade de conhecer Jesus e nasceram milhares de pequenos cristos. E o terceiro exemplo, somos nós. Se você não morrer, você fica só. Não é gerado vida através de você. Você precisa morrer para você. Para que através de você haja uma multiplicação da semente que é você mesmo. Se você observar a sequência do texto, nós vamos chegar a essa conclusão. Essa figura de linguagem que Jesus usa, ele quer dizer que a cruz, o que ela parecia? Ela parecia perca, ela parecia derrota, a cruz parecia o fim, mas a cruz era apenas o terreno que Jesus estava entregando a sua vida, para que nascessem diversos discípulos. Observe que na morte de Jesus, quando ele estava na cruz, quando houve trevas de meio-dia até as 3 da tarde, houve terremoto, o chão sacudiu. A Bíblia diz que sepulcros de santos que haviam morrido ressuscitaram e andaram nas ruas e foram vistos por muitos. E houve uma declaração dos soldados. Eles disseram: verdadeiramente, esse homem era o Filho de Deus. Uma entrega, uma morte e várias vidas nascendo depois dessa entrega e dessa morte. Ao invés de perca, de fim, de fracasso, isso era apenas o começo da colheita de Deus. Se Jesus evitasse a cruz, irmão, não haveria salvação, não haveria igreja, não haveria perdão, não haveria redenção, não havia cura, não havia libertação. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, nós estaríamos perdidos. Mas por meio da sua morte, nós recebemos vida. E o que é que nós aprendemos com isso, irmãos? Há uma coisa muito interessante aqui, que há coisas em nossas vidas que só produzirão fruto quando morrerem. Você só pode ter fruto quando o seu orgulho morrer, quando a sua vaidade morrer, quando o seu egoísmo morrer, quando a sua autossuficiência morrer, quando suas obras carnais morrerem, quando suas mágoas morrerem, sua falta de perdão morrer, aí haverá fruto. É preciso morrer essas coisas. O que resiste à morte não prospera nem multiplica. O que resiste à morte fica sozinho. Eu me lembro quando era criança, eu ganhei umas sementes de feijão. Eu era muito parecido com o João Lucas em muita coisa. Eu achava umas sementes de cor diferente, feijão, ia na feira. Feijão, um feijão preto, um feijãozinho rajado, um feijãozinho liso, todo de uma cor só. E aí eu ia plantar no quintal. Então, se eu guardasse as sementes que eu tinha uma só, ou se eu guardasse as 3 sementes que eu tivesse iguais, ficariam só aquelas 3. Eu devia ter, irmão, sei lá, uns 6 anos, 7 anos de idade. Eu ia no quintal de casa, cavava, deixava fofinho, úmido, e eu plantava a semente, e eu via nascer os pés de feijão e dar a semente exatamente igual àquela semente que eu tinha plantado. O preto nascia feijão preto, o lisinho nascia feijão lisinho, do mesmo jeito. Era bonito de ver aquilo acontecer. Mas se eu ficasse apenas com as minhas sementes, eu teria por muito tempo sementes, até elas estragarem. Mas se eu lançasse aquela semente no solo, eu estaria matando aquelas sementes. Mas através da morte de uma semente, gera-se 30, 60, 100 por um, ou talvez mais do que isso. Então é preciso entender que para que haja vida, nós precisamos entregar a nossa vida. Não existe evangelho se você quiser viver fazendo a sua vontade, tendo os seus direitos, requisitando aquilo que você quer, observando o seu conforto. O conforto é bom, mas muitas vezes é necessário abrir mão desse conforto para honrar o nome do Senhor. A segunda coisa que eu vejo nesse texto está no versículo 25 e 26, que é exatamente essa terceira parte que eu falei, da nossa vida. Quem ama a sua vida, vai perdê-la. Mas quem odeia a sua vida nesse mundo, guarda essa vida para a vida eterna.
Aquele que me serve deve seguir-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Quem ama a sua vida vai perdê-la. Jesus confronta o instinto humano, irmãos, de autopreservação. Eu vou me proteger, eu vou me guardar, eu não vou me ofender, eu vou ficar no meu conforto. Você poderia ter ficado hoje em casa, assistindo algum programa da Netflix. Tem muita coisa interessante, não tem? Tem muita coisa interessante. Você poderia ter ficado lá. Mas você decidiu morrer para um conforto seu, no seu sofá, deitado, assistindo algo que você gosta. O jejum, por exemplo, irmão, não tem conforto no jejum. Tem dor de cabeça, tem desconforto, tem fome, tem estômago roncando, tem mau hálito, tem fraqueza, se for muitos dias, tem perna tremendo. É o desconforto que você paga para que morra a sua natureza humana e carnal, para que o seu espírito frutifique, viva e tenha intimidade com Deus. Então, a morte deve fazer parte da vida de um cristão comprometido com Deus. Pastor Dag Mills escreveu um livro, já citei algumas vezes aqui. O tema do livro é perder, sofrer, sacrificar e morrer. Irmãos, isso não é uma mensagem atraente. Eu vejo pouca gente pregando esse texto. Eu não me lembro de ter visto. Raramente vi um pastor citar esse texto, porque não é uma mensagem confortável, é uma mensagem de confronto, não é uma mensagem de conforto. O Evangelho não é um chamado para viver confortavelmente, é um chamado para seguir Jesus. E se seguir Jesus fosse confortável, ele não ia dizer assim: tome a cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Se fosse confortável, o símbolo da cruz era um ursinho de pelúcia, talvez. Não era uma cruz. O símbolo do Evangelho seria outra coisa. Não seria sangue derramado na cruz. Não seria espinho, irmão. Seria um sofá acolchoado. Mas o Evangelho chama você a sair do lugar de conforto. Seguir Jesus, irmão, vai incluir renúncia, obediência, fidelidade, perseverança, negar a vontade própria, negar-se a si mesmo. Porque negar-se a si mesmo é renunciar àquilo que você ama, àquilo que você gosta. Porque Jesus estava ensinando, ele disse: olha, o grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, ele fica só. Ele disse: olha, então é o seguinte, quem amar a sua vida nesse mundo vai perder a vida. E quem por amor de mim odeia, aborrece a sua vida nessa terra, aí esse vai ganhar a vida verdadeira. Porque se você permite esse ego humano morrer, você encontra uma ressurreição de entendimento da glória de Deus, das coisas de Deus, de um relacionamento mais frutífero, mais saudável, mais leve, porque você vai amar a pessoa independente do que ela faça por você. Você não vai depender de que as pessoas sejam agradáveis a você, mas você vai aprender o que é renúncia, o que é entrega, o que é morte para você mesmo, que é exatamente o que Jesus fez. O discípulo não pode querer um caminho diferente do seu mestre. Jesus disse: se alguém me serve, siga-me. Não é isso que ele diz no versículo 26? Você me serve? Então siga-me. E esse é o meu exemplo. Seguir Jesus é seguir o exemplo dele. Se ele estava entregando a vida dele para morrer, ele estava chamando você para entregar também a sua vida. Eu quero ler com você o versículo 27. Ele diz assim no verso 27. Irmãos, esse texto para mim é um texto muito forte da Bíblia. Agora, meu coração está angustiado ou perturbado. E que direi? Pai, salva-me desta hora. Mas foi para precisamente essa hora que eu vim. Irmãos, Jesus na sua humanidade, ele está dizendo assim: olha, eu sinto e meu coração está angustiado. É fácil, irmão, servir a Deus quando está tudo bem. É fácil obedecer a Deus quando está tudo tranquilo. Mas e quando seu coração está angustiado?
Você obedece a Deus? Ou você agora começa a dar uma brecha para a sua fraqueza e começa a buscar coisas que são pecaminosas e que trazem conforto para a sua alma? Aqui nós vemos a humanidade real de Jesus. Jesus sentiu angústia, peso, aflição, uma dor emocional profunda, irmãos. Ele sabia o que estava para viver. Por isso ele diz: ó, minha alma está profundamente angustiada. Não tem nada, irmão, ficar angustiado. Isso só revela a sua humanidade. Não negue a sua humanidade, porque senão você sofre mais. Você fica querendo negar um sentimento que você tem e você traz mais condenação sobre a sua consciência. Você precisa entender que o ser humano, ele passa por momentos tristes, ele passa por momentos de angústia, ele passa por momentos de desespero, e isso é a nossa humanidade falando. Mesmo assim, o que é que Jesus diz? Para esta hora eu vim. Cumprir a vontade de Deus é mais importante do que me sentir bem. Jesus está dizendo assim: eu vim para essa hora, mas a minha alma está angustiada até a morte, mas foi para isso que eu vim, é para isso que eu estou aqui. Eu tenho uma missão para cumprir, e a minha missão é mais importante do que eu me sentir bem, do que eu me sentir confortável. A missão é maior, a missão é maior que o soldado. Por isso que o soldado entrega a vida pela missão. Todo soldado em campo de batalha está sujeito à morte o tempo todo. E por que ele arrisca a sua vida? Porque ele entende que a missão é mais importante do que a sua vida. A obra de Deus, o reino de Deus é mais importante do que você? Então não busque o seu conforto, busque cumprir o propósito. Jesus diz: para essa hora foi que eu vim. Então para que você veio? Viva para essa missão. A missão foi maior do que o medo. Coragem não é ausência de dor, irmão. Coragem é permanecer obediente, mesmo sentindo o peso da dificuldade da batalha. Permanecer fiel, mesmo no desconforto. Permanecer fiel quando está ruim para suportar. Muitas pessoas caem quando elas estão no conforto, como Davi, que estava no palácio, que devia estar na guerra. Muitos pecam no momento do desespero. Sansão, por exemplo, angustiado por estar sendo cobrado por Dalila, ele entrega o segredo de nazireado dele e ele perde agora a sua visão, ele perde a sua vida, ele perde a sua unção, ele perde tudo. Como Saul, que num momento de fome e de agonia, ele entrega o seu direito de primogenitura por um prato de comida. Quando você estiver desconfortável, é hora de vigiar mais. Quando você estiver muito confortável, é hora de vigiar também. Porque no conforto, você pode parar de vigiar. E no desconforto, na angústia, você pode querer pecar para trazer um pouquinho de alívio para você. Permaneça fiel em ambas as situações. Continue temendo a Deus. Quero ler agora o versículo 28 a 30. Já termino. Quem está cansado aí? Diga amém. Além de Danila, quem está cansado? Só Dani? Ah, Dani, então segura aí, Dani. Eu vou pregar mais meia hora. É brincadeira, irmãos. Eu não vou pregar meia hora. Eu também estou cansado. Irmãos, olha que coisa tremenda, que coisa linda esse versículo 28. Jesus diz: para essa hora eu vim. Eu não vou pedir para o meu Pai me livrar dessa hora. Então, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: já o glorifiquei, e outra vez o glorificarei. A multidão escutou a voz, uns diziam assim: ah, isso deve ter sido um trovão, outros não, algum anjo falou com ele. Então Jesus disse: essa voz não veio por minha causa, ela veio por causa de vocês. Jesus não viveu para si. Tudo em sua vida apontava para a glória de Deus. Pai, eu vim para essa hora. Meu coração está angustiado, mas eu vim para essa hora. Então, Pai, glorifica teu nome. Você tem condições de, num momento de dor, de dificuldade, dizer: Pai, glorifica o teu nome.
ainda que eu precise passar por desconforto. Você tem coragem de fazer isso? Então o céu responde, irmão, eu já tenho glorificado e outra vez o glorificarei. A cruz não seria, irmão, a derrota. A cruz seria realmente o contrário, o triunfo. Porque nós ganhamos quando nós perdemos. Nós ganhamos a nossa vida quando nós a entregamos. Muitos pensavam que a cruz, o inferno achava que estava ganhando, que tinha chegado o fim de Jesus. Mas o céu estava vendo, irmão, que aquilo era o começo da vida verdadeira para a humanidade inteira. Nós precisamos entender que sem essa rendição, sem essa entrega, sem essa morte, não vai haver a multiplicação da semente. Você é uma semente. E para que nasça muito fruto, você precisa morrer. Você está vivo ou está morto? Eu ia pedir para alguém falar com a pessoa que está do lado, mas está todo mundo longe um do outro, né? Eu quero perguntar para você, você está vivo ou você está morto? Você está vivo para as coisas dessa terra? Vive buscando seu direito em tudo? Brigando com as pessoas? Cheio de orgulho? Cheio de rancor em relação aos outros? Você está vivo para esse mundo. Você decidiu perdoar os outros, liberar cada um e deixar eles lidarem com Deus, que é o Senhor. Ele diz, a mim pertence a vingança, diz o Senhor. E se você morreu para esse mundo, você vive para Jesus. Aí as coisas desse mundo têm menos influência sobre você. Tem menos poder sobre a sua vida. A pergunta mais importante não é como eu posso escapar da dor. A pergunta é como Deus será glorificado por meio da vida que eu tenho vivido. Como é que eu vou sair dessa situação de sofrimento? Não, a pergunta certa não é essa. É dizer, Senhor, como o teu nome será glorificado por meio da minha vida? Glorifica teu nome, Senhor. É mais importante do que eu estar confortável. Como Deus será glorificado na minha vida? Então nós aprendemos várias coisas nesse texto. Eu quero só um pequeno resumo aqui. Eu estou pulando algumas coisas para que você não fique muito cansado. Antes do fruto vir, irmão, tem que ter o sepultamento da semente. Ela tem que morrer. Você quer produzir fruto? Você tem que morrer. Jesus venceu porque se entregou totalmente ao propósito do Pai. O grão morreu, mas produziu, irmão, uma colheita eterna. Ninguém pôde colocar freio na semeadura de Jesus. Jesus morreu, irmão, e não teve quem impedisse o evangelho de avançar. Eles ficam orando cerca de 30 dias. Depois desses dias de oração, irmão, a glória de Deus é derramada de uma maneira tão poderosa que se convertem 3.000 almas. Ei, irmão, 3.000 pessoas se convertendo de uma vez. Imagina o reboliço que isso foi numa cidade. E não foi só essa vez, não. Cada lugar que eles iam pregar, muita gente se convertia. Um homem chamado Paulo estava perseguindo a igreja. E esse homem, Jesus, aparece para ele, ele tem um encontro com Jesus. Olha só o que a semente fez. Paulo agora começa a pregar o evangelho por todo lugar, entregando a vida dele pela causa do evangelho. Multidões nasceram por causa dessa semente. Então pense nisso. Cada vez que você se entrega, que você morre, você encontra a vida verdadeira. Hoje Jesus continua chamando discípulos que estejam dispostos não apenas a admirá-lo, mas segui-lo de verdade. Seguir Jesus de verdade. Porque no reino de Deus, quem se entrega é quem encontra a vida. Quem perde é quem ganha, né? Quem quer ser maior não é o que é servido, é o que serve. É o que lava os pés dos outros. No reino de Deus há essa inversão. Quem morre para si é que produz fruto. Quem carrega a cruz é que participa da glória de Deus. E aí, irmão, você vai poder ouvir o céu dizer: meu nome já tem sido glorificado, se você decidiu morrer para você. E se você continuar decidindo morrer para você, meu nome continuará a ser glorificado através da sua vida. Então eu pergunto, o que é a sua prioridade? O seu conforto ou a glória de Deus? Qual é a sua prioridade?
É estar bem confortável, tranquilo, ou que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida?